Olá pessoas, é o seguinte, a partir de agora nós vamos começar a nos mover, né? Essa disciplina vai começar a se mover para aquilo que ela deveria ser, que é o estudo de funções reais de variável real, ok? Essas continhas que a gente tem feito até agora, de fatoração, expressões algébricas e não sei o que lá, são só partes operacionais que são necessárias quando a gente está resolvendo problemas, mas a teoria mesmo de cálculo, ela quer estudar funções reais de variável real, funções reais de uma variável, ok? E quando a gente vai trabalhar com essas funções, o que importa mesmo, os subconjuntos que aparecem com grande frequência são os intervalos da reta. Então hoje a gente vai fazer uma discussão super rápida sobre intervalos da reta real, ok? Então vamos lá, esses são os subconjuntos que importam, os nossos intervalos da reta. É o seguinte, a parte básica seria a gente lembrar que existe uma representação geométrica da reta real e que a cada número real corresponde um único ponto da reta, né? Então a gente tem aqui a imagem, né, de uma reta e a imagem do conjunto dos números reais. Isso não é uma coisa muito trivial, mas não cabe aqui na nossa disciplina também ficar esmiuçando esse tipo de construção, né, teórica, ok? A gente só vai partir desse pressuposto que os números reais correspondem a pontos de uma reta, né? Então o primeiro animal que vai aparecer aqui no nosso zoológico é o intervalo fechado, ok? Então essa notação que nós temos aqui, né, AB com esses colchetezinhos fechados aqui, isso aqui é só uma notação deste conjunto, são os números reais que estão entre A e B, né? Então maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B, ok? Então aqui seria o A, aqui seria o B e você tem este intervalo aqui, tá bom? Então esse é o intervalo fechado de A até B, né? Esse intervalo é chamado fechado, ok? Porque nas duas pontas aqui, os dois extremos do intervalo estão incluídos. Outro animal também que aparece com grande frequência é o intervalo aberto de A até B. São os números reais que estão entre A e B, mas não incluem nem o A, nem o B. Então aqui seria o A, aqui seria o B, e o nosso intervalo, então os elementos deste conjunto são esses destacados em vermelho aqui, e graficamente, para a gente representar que nem o A nem o B pertencem ao conjunto, a gente coloca essas bolinhas aqui abertas, né? Veja que elas estão pintadas, o recheio delas aqui é branco, ao contrário do caso anterior que era vermelho para indicar que os números pertencem ao intervalo. Aqui eles não pertencem, tá bom? Então esse aqui é chamado de intervalo aberto porque as pontas aqui não pertencem ao intervalo, ok? E tem os bichos que são misturados, né? Você pode ter intervalos em que são fechados num dos extremos e abertos no outro, tá? Então aqui x maior ou igual a A, só que estritamente menor do que B. Maior ou igual a A e estritamente menor do que B. Tá legal? Esse aqui intervalo a gente não fala nem que nem aberto nem fechado, porque em cada ponta acontece uma coisa diferente. E claro que você podia brincar, fazer essa brincadeira de abrir e fechar, ao contrário também, fechar na ponta aqui do B, né? Menor ou igual a B e x maior, estritamente maior do que A, tá bom? Esses são os bichos mais comuns que aparecem quando nós estamos trabalhando com funções aí do cálculo, né? Que a gente vai precisar no futuro, tá? E existe uma notação alternativa para intervalos abertos que em geral os alunos não preferem, mas vocês precisam saber que ela existe, ok? Um outro jeito de denotar o intervalo aberto AB, em vez de usar colchetes assim, abertinhos virados para fora, a gente pode usar parênteses também, né? Então, esta notação aqui, parênteses AB, é a mesma coisa que o intervalo aberto de A até B, tá? E claro que existem notações, né, similares para quando você tem um intervalo que é aberto numa ponta e fechado na outra, ok? Nós não vamos usar essa notação aqui dos parênteses porque ela pode ser um pouco confusa. Existe uma possibilidade de confusão de quando você encontra esta notação aqui, você não vai saber se ela se refere ao intervalo aberto de A até B ou se ela representa as coordenadas A e B de um ponto no plano, né? Que é a coordenada x, aqui é a coordenada y. Então, como existe essa pequena possibilidade de confusão, nós não vamos usar muito essa notação. Porém, nos textos de cálculo, quando a gente vai lendo, quase nunca, quer dizer, quase nunca não, nunca, né, eu encontrei um caso em que a gente realmente pudesse confundir e não soubesse se isso aqui estivesse se referindo a um ponto do plano ou a um intervalo aberto. Na prática, essa confusão não existe, tá? Porém, os alunos em geral preferem essa notação aqui e essa que a gente vai usar, tá? Alguns casos especiais, é bem de lembrar, se o A for um número real,
nós podemos denotar também com a notação de intervalo conjuntos ilimitados, tá? Com este símbolo aqui. Então este intervalo de A até mais infinito são todos os números reais, como aqui é fechado no A, de todos os x que são maiores ou iguais a A. Ok? Então a gente representa assim, né? Esse ponto aqui representa o número A, e eu pego todos os números reais x que são maiores ou iguais a A, vai dar essa reta toda aqui, tá bom? Então esse aqui é o símbolo do infinito, e sempre que a gente usa uma notação de intervalo com infinito, né? Mais infinito representando aqui indo para a direita, e depois vai ter o menos infinito que vai para a esquerda, nós sempre usamos para ele a notação aberta nesta ponta, tá? Porque se a gente colocasse aqui a notação fechada, ia ser meio estranho, porque daria a impressão que mais infinito seria um número real, e não existe esse número mais infinito, tá bom? Então a gente sempre que usar o infinito, a gente usa a notação naquela ponta em que o infinito aparece, a notação é sempre de intervalo aberto, ok? É claro que você pode notar também, por exemplo, com este símbolo aqui, o intervalo de menos infinito até A, eu estou pegando todos os números que são estritamente menores do que A, porque aqui no A eu coloquei a parte aberta, né, o colchete aberto aqui, então seriam menores do que A. E claro, teria as variantes, eu posso colocar aqui também, inventar a notação, colocar aqui aberto, aí esse pontinho sai, colocar aqui fechado, daí esse pontinho entra, não tenho dificuldade nenhuma, não preciso ficar aqui desenhando todas as possibilidades para vocês, tá? E finalmente, esse intervalo aqui aparece bastante, que é de menos infinito até mais infinito, são todos os números reais, tá? Então, às vezes vai aparecer essa notação aqui, mas em geral, quando ela aparecer, você pode trocar por essa aqui, muito mais simples, são todos reais. Tá? Então esses são os casos mais especiais aí que tem intervalos que envolvem infinitos. E basicamente esses são todos os animais que nos interessam. Tá legal? Então, alguns exemplos básicos aqui só para a gente perceber se a gente entendeu. Tá? Então faz de conta que o i é o intervalo fechado de 1 até 5 e o j é o intervalo aberto de 3 até 6. Tá? O que é a união do i com o j? Lembrando, a união de dois conjuntos são aqueles elementos que pertencem ou a um dos conjuntos ou a outro conjunto. Tá? Então a união desses dois intervalos aqui vai dar o quê? Vai dar um intervalo de 1 até 6. No 1 vai ser fechado, mas aqui no 6 vai ser aberto, porque o 6 não pertence a nenhum desses elementos. Tá bom? E a intersecção, aquele conjunto dos elementos que pertencem tanto ao y quanto ao j ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Se eu pegar os elementos que pertencem tanto ao i quanto ao j simultaneamente, eu vou ter os elementos de 3, o intervalo aberto em 3 e fechado em 5, certo? Isso aqui vai ser a intersecção. E finalmente eu posso calcular, por exemplo, o i menos j. Eu sei que talvez alguns de vocês não lembrem exatamente o que significa subtrair dois conjuntos. Então só para lembrar, i menos j é o quê? São todos os elementos de i que não pertencem a j. Ok? Então eu estou procurando os elementos desse intervalo de 1 até 5 que não pertencem ao intervalo de 3 até 6. Esse intervalo aberto aqui, né? O que eu obtenho? Eu obtenho um intervalo dos números que vão de 1 até 3 e fechado no 3. Tá? Porque o 3 é um elemento que pertence a i, mas ele não pertence ao j. Então ele não é excluído quando eu faço a subtração de conjuntos. Ok? E pessoal, essencialmente essas são as operações básicas que a gente tem que saber fazer com intervalos e que na prática aparecem no cálculo, tá bom? Aqui, todas as operações que a gente fez, intersectando, unindo ou fazendo a diferença entre dois intervalos, nós obtivemos sempre intervalos aqui, né, como resposta, mas isso é um caso particular, tá? Eu posso, por exemplo, se eu fizer a união de vários intervalos, nem sempre isso é um intervalo só, posso ter, né, componentes separados, mas esses detalhes não são tão relevantes assim. Isso aqui é extremamente fácil, certo? Então, a partir do momento que a gente tem esses subconjuntos reais, que são os atores principais das nossas funções, nós estaremos agora preparados para falar de funções reais de variável real. E é aí que a gente vai continuar no próximo vídeo. Tudo bem? Então, por hoje é só.